Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom demais. Com você. Tamo aí, junto de novo. Bom dia, bom dia. Aguardar um pouquinho, o pessoal entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Lá vamos nós novamente. Graças a Deus, estamos aqui. Credo, Rebeca, tem nada de bom? Tem tudo de bom. Você tá passando mal? Conta pra mim. Bom dia, bom dia. Chamar o restante do pessoal. Bom dia a todos. Ah, pois é, se não tá, então o dia tem tudo de bom, tá? Não é porque tá dentro de casa que não tem nada de bom, tem tudo de bom. Pode parar com essa bobagem. Viu? Bom dia, pessoal. Morrendo de sono, dorme mais cedo. Bom dia. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre leis de Kepler, né? Eu pedi para vocês darem uma lida antes, lá na apostila, volume 2, né? Páginas 4 e 5, que a gente já tinha falado sobre força-peso, 4, 5 e 6. E pedi para vocês lerem a parte de leis de Kepler. Dormir no meio da aula, sua cara não queima, não? Alguma coisa a mais. O que seria alguma coisa a mais? Ah, tá. Vai ser as leis de Kepler ou alguma coisa a mais? Vai ser as leis de Kepler. Beleza? Leis de Kepler. E aí depois eu faço as correções e mando para vocês. Gravo e mando para vocês e a gente tira dúvida. Ok? Então tá. Então vamos iniciar aqui. Antes da gente iniciar a lei de Kepler, nós vamos falar um pouquinho da evolução. Já falamos um pouco, né, no início do ano, mas vamos falar um pouquinho da evolução, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre Aristóteles, não é a primeira pessoa que falou sobre um determinado modelo de universo, porém são os mais famosos, correto? Não é que esse foi o primeiro, não teve outro, não, são os mais famosos. Então, Aristóteles, ele defendia um modelo geocêntrico e geoestático, certo? Então, a Terra estava parada e estava no centro do universo. O universo era finito. Além das estrelas, não existia nada. O universo ele era esférico, ele era uma esfera mesmo, uma esfera cheia de matéria e não tinha nada fora dessa esfera, nem espaço. Inclusive, não se tinha noção do espaço, noção do nada. E a divisão de dois mundos, sublunar e supralunar. Então, imaginava-se que imaginava-se que os movimentos acima da Lua, os movimentos no universo,
eles eram perfeitos e eles eram diferentes dos movimentos abaixo da Lua. Então, tudo sublunar era imperfeito e tudo supralunar acima da Lua era perfeito. Então, acreditava-se que as leis que regiam movimento sublunar, os movimentos na Terra, eram diferentes das que definiam os movimentos supralunares, que eram os perfeitos. E aí a questão da esfera, né? O que é perfeito, então eles acreditavam em círculos, em esferas, como sendo o que era mais perfeito, as figuras mais perfeitas. Então, por isso, a visão de círculos. Então, tá aí o modelo dele, certo? A Terra estática aqui no centro, a Lua girando em torno da Terra, certo? E abaixo da Lua sublunar, tudo imperfeito, supralunar, tudo perfeito. E uma esfera onde tinha as estrelas fixas. Esse era o modelo de Aristóteles. E aí começa um problema, que é o chamado movimento retrógrado dos planetas. Então, nesse modelo aqui, olha aqui que bonitinho. Vênus vem certinho em torno da Terra. Mas aí começa a se observar que o planeta ele não vinha certinho, ele vinha numa trajetória e depois parecia que ele retornava. Ele tinha um movimento retrógrado, ele ia no sentido contrário, certo? E aí era um problema que eles não conseguiam definir, não conseguiam explicar com as esferas, com o sistema cheio de círculos e esferas, certo? E aí vem uma solução, vem um pensamento que são chamados epiciclos. Então, Apolônio de Rhodes ele disse o seguinte: olha, tudo é círculo e esfera. Só que o que acontece é que, além do círculo, tem um epiciclo. Então, ele vem nesse epiciclo, que é um círculo excêntrico. O que é excêntrico? Ele não tem o centro dele não está na Terra. Então, ele gira em círculo, trajetória circular. Só que é um círculo que eles chamaram de epiciclo, que ele está em torno aqui, né, da sua primeira órbita, certo? E aí ele parece que retorna porque ele está girando em epiciclos, né? Tá aí ainda os círculos que são as figuras perfeitas, a explicação que eles tinham. E aí Ptolomeu vem na tentativa de manter a teoria, apresenta uma descrição matemática detalhada dos movimentos da Lua e do Sol. Então, ele previu com precisão datas de futuros eclipses. E aí ele dizia, os outros planetas descreveriam órbitas circulares em torno de um centro que descreveria outra órbita circular em torno da Terra, o epiciclo. Então, para descrever esses movimentos, Ptolomeu utilizou os epiciclos e outros recursos matemáticos. E teve uma grande aceitação porque explicava bem. Certo? Então, tá aí. A Terra, todos os planetas praticamente, então, sublunar, imperfeito, supralunar. Mercúrio, epiciclo, Vênus, epiciclo, Sol não tinha, mas Marte, epiciclo, Júpiter, Saturno e uma esfera das estrelas. E aí começa o problema, né? Esse modelo de universo que era perfeito, porque Deus criou o universo perfeito, ele começa a dar muitos problemas, ele fica muito complexo. Então, os problemas, criação de muitos epiciclos, variação na intensidade e no brilho das estrelas, certo? Se elas estavam na mesma esfera, que é a esfera das estrelas fixas, por que esse brilho estava variando? E novas estrelas que surgiam no céu.
E aí vem Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele propõe negócio. Vou mandar os slides. Não entendeu o negócio do Ptolomeu? Vamos lá no Ptolomeu. Ó, para você entender o do Ptolomeu, vamos lá. Aristóteles, né, mostra esse sistema geocêntrico e geoestático. E aí vem e descobre um problema é que ele da Terra, o planeta é como se ele retornasse, certo? Movimento retrógrado. Ó, tá faltando um Vzinho aqui, ó. Movimento retrógrado. E aí ele cria o epiciclo. Então tem a Terra e aí o planeta ele gira, ao invés dele girar bonitinho aqui, igual esse segundo, ele gira no epiciclo. E aí vem Ptolomeu e coloca epiciclo em todos os planetas. Então ele fala que a Lua gira bonitinho em torno da Terra, mas todos os planetas giram com epiciclos. E aí gera um sistema que fica muito complexo, com vários epiciclos, certo? E aí ele não explica, né? Porque surgem novas estrelas no céu, porque tem a variação na intensidade no brilho das estrelas e porque tantos epiciclos se o sistema de universo teria que ser perfeito. Ok? E aí vem Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico vem com a sua explicação. Então ele diz o seguinte: a Terra, né? Então nós não temos um sistema geoestático. A Terra não é estática. Ela está em movimento. E aí, e também o sistema não é geocêntrico, não é a Terra no centro. E aí Nicolau Copérnico, ele propõe que a Terra, para se explicar melhor, a Terra tem que estar em movimento constante ao redor do Sol. E o Sol está no centro e o Sol está em repouso. Então, ele cria o chamado modelo heliocêntrico. O Sol, Hélio, no centro do universo. E a Terra e o Sol em repouso e a Terra que estava em movimento. Ele ainda mantém o universo finito, terminando lá naquela estrela, naquela esfera onde as estrelas estão fixas, e os outros planetas descreveriam órbitas circulares em torno do Sol. Então ele diz o seguinte: quem está no centro não é a Terra, quem está no centro do universo é o Sol, sistema heliocêntrico. E está aqui o sistema proposto por Nicolau Copérnico. Então, temos aqui o Sol no centro e todos os planetas girando em órbitas circulares em torno do Sol e uma esfera de estrelas fixas, onde é o fim do universo. Certo? E aí gera um problema, né? Gera um pequeno problema com a igreja. Então, tá aí, ciência e religião brigando, ok? Antes da gente voltar ali. Então, aí gera-se um problema. Por quê? Explicações nada científicas. Lembrando que eles tinham poucos instrumentos, né, para essa análise. Por volta de 1500, 1600, 1500, 1600. E a explicação nada científica do modelo de Ptolomeu e do modelo de Aristóteles, vamos pensar no modelo de Ptolomeu, sistema geocêntrico, explicação científica era a seguinte, científica não, a explicação era a seguinte: Deus me criou a sua imagem e semelhança. Então, abaixo de Deus, eu sou o que tenho, o que existe de mais importante. Deus criou a Terra para mim.
Então, onde que eu tenho que estar? No centro do universo. Então, é uma explicação religiosa, não uma explicação científica, certo? E aí vem o Copérnico e diz o seguinte: para se explicar sem essa confusão toda do modelo de Ptolomeu, de vários epiciclos, eu tenho que colocar o Sol no centro do universo, não é a Terra. A Terra é um planeta, é um errante, era chamado de errante. Errante eram os corpos que se movimentavam no céu. Então, a Terra é um errante, como os outros errantes que estão no céu, como Mercúrio, como Vênus, como a Lua. A Terra é um errante como outro qualquer. A Terra se movimenta, não está fixa e não está no centro. E aí, bacana, vem um camaradinha que você quase não ouve falar nele, que é o Tycho Brahe. Ó, tem até fotinha dele aqui, olha. Vamos ver se dá para vocês verem. Fotinha do Tycho Brahe aqui. Vamos ver se dá para vocês enxergarem. Aqui atrás de mim tem o Newton lá em cima e o Tycho Brahe. Olha lá, Newton em cima, Tycho Brahe ao meio e Kepler embaixo. Retornando aqui. Então, Tycho Brahe, vocês devem ter ouvido, se ouviram falar, ouvi um pouco falar nele. Ele era um astrônomo dinamarquês que registrou as melhores e mais completas observações astronômicas antes da utilização das lunetas e telescópios. Agora imagina, antes de luneta e telescópio. E ele dedicou sua vida à observação do céu. Ele não acreditava na hipótese heliocêntrica de Copérnico, certo? E ele apoiava o modelo de Aristóteles. Então, tá aí, um modelo chamado de modelo híbrido. Por que híbrido? Porque tinha, Terra girando, Lua em torno da Terra, Terra parada aqui e o Sol aqui, uma confusão, uma mistura. É o chamado modelo híbrido, certo? E Tycho Brahe tinha um assistente chamado Johannes Kepler. Então, Johannes Kepler, ele era assistente do Tycho Brahe. Só que, diferente do Tycho Brahe, ele acreditava no modelo de Copérnico. E ele ajudava Tycho Brahe a fazer as observações, fazer as medidas e fazer os cálculos. Então, quando Tycho Brahe morreu, o Kepler ele herdou o posto do Tycho Brahe de astrônomo principal, que ele era assistente, e herdou os dados, porque ele trabalhava junto com ele. Então, a partir destes dados, e agora imagina, por volta de 1600 e alguma coisa, sem luneta, sem nada, fazendo cálculos manuais, sem computador, sem calculadora. E aí ele vai e propõe as suas 3 leis, que são aceitas até hoje. E aí nós vamos conhecer essas 3 leis. Certo? Então, a gente tem que entender um pouco de história para a gente entender a importância que isso tem para a gente, isso tem para todo o avanço tecnológico e todo o avanço de conhecimento científico da humanidade, correto? Então, vamos lá. As 3 leis de Kepler. Elas vão descrever, então vamos para a importância. Elas descrevem os movimentos do planeta do nosso sistema solar. O Sol é o nosso referencial. E as leis também servem para qualquer corpo que gravite em torno de outro, cuja massa seja bem maior, certo? E aí, depois a gente vai ver. Lembra daquela história de ontem, de Saturno vindo ao encontro da Terra e se chocando?
Então, agora a gente começa a ver por que isso não acontece, tá? Então, a gente começa entendendo aí pelas leis de Kepler. Então, como eu disse, a importância que isso tem no avanço e no conhecimento científico, porque vai descrever até hoje o movimento de todos os planetas do sistema solar, certo? Vai descrever o movimento de todos os satélites naturais dos planetas, o satélite natural da Terra, que é a Lua, os satélites naturais de Marte e de todos os outros planetas do sistema solar. E se eu conheço, aí vem a importância, e se eu conheço como ocorre o movimento, né? Vamos pensar aqui em questão de humanidade e de ciência. Se eu conheço como ocorre o movimento dos satélites naturais, eu consigo lançar satélites artificiais. Olha aí o desenvolvimento para a nossa humanidade, né? Se a gente está agora tendo aula à distância, da forma com que a gente está tendo, aula ao vivo, just in time, né? Então, o que está acontecendo? É porque existem os satélites naturais. É porque Kepler mostrou para a gente, mostrou para a humanidade como ocorria o movimento dos satélites naturais e dos planetas que orbitam o Sol, e a partir disso nós conseguimos mandar satélites artificiais e fazer com que esses satélites orbitassem a Terra. Então, é uma coisa extremamente importante, tá? Para a humanidade e para o conhecimento científico. Então, a gente tem que entender isso, tem que entender essa evolução de conhecimento e o quão isso é importante para a nossa vida, tá? E para a nossa humanidade. Então, vamos lá. Primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Ok. O que ele viu? Ele conseguiu perceber com seus cálculos. Então, o que ele fazia? Fazia cálculo da distância entre a Terra e o Sol, entre Marte e o Sol, em todos os dias do ano. Então, ele fazia cálculos, imagina o tempo que ele não gastou, ele lá junto com o Tycho Brahe, né, enquanto ele foi assistente do Tycho Brahe. Então, ele fazia cálculos da distância entre, vamos pensar na Terra, distância entre a Terra e o Sol em todos os dias do ano, durante vários anos. E aí ele percebe que o planeta ele vai girar em torno do Sol, mas em uma órbita que não é circular, é uma órbita elíptica. Ora, o planeta está mais próximo do Sol, ora, o planeta está mais afastado do Sol. Então, aqui, quando ele está aqui, ele está mais próximo do Sol. Quando ele está aqui, ele está mais afastado do Sol, certo? Então, ele vai se movimentando em torno do Sol em uma órbita elíptica. Não é uma órbita circular. Se a órbita fosse circular, ó que bonitinho meu círculo certinho. Sol aqui, planeta aqui. Vamos pensar aqui um planeta qualquer, P. Se a órbita fosse circular, a distância, então como que ele consegue descobrir isso? A distância entre o planeta e o Sol seria o raio da órbita e seria sempre a mesma. E aí, com seus cálculos, ele consegue perceber, ele consegue descobrir que a órbita dos planetas em torno do Sol, ela não é circular. A distância não é sempre a mesma. Ora está mais próximo, ora está mais afastado, certo? A órbita é elíptica.
Isso vai acontecer para planeta em torno do Sol e vai acontecer para satélite em torno de planeta. São órbitas elípticas. E aí vamos pensar o seguinte: círculo. Nossa, que bonito. Pensar em círculo, não. Circunferência, que é só o contorno, né? Círculo tem tudo. Circunferência, ela tem um ponto que é o centro. Ah, não sei te explicar direitinho como é que ele fazia esses cálculos, não. Podemos pesquisar, certo? Então, circunferência, ela tem um centro. A elipse, ela é uma figura geométrica que ela tem dois pontos aqui que são chamados de focos. É um foco 1, foco 2. Ou foco 1 aqui, foco 2 aqui, dois focos, certo? Então, a órbita dos planetas é uma órbita circular e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Ok? Sol está aqui em um dos focos. Aí vem aquela pergunta. Já vou fazer a pergunta para vocês. E o outro foco? O outro foco nada, gente. Aqui, olha. Sol está em um dos focos e o planeta está circulando aqui. O outro foco é um ponto qualquer no espaço. Certo? Então, essa é a primeira lei. Não é uma circunferência. A trajetória é uma elipse. Ok. Então, tá aí. Um corpo ligado a outro gravitacionalmente gira em torno dele numa órbita elíptica, sendo que um deles ocupa o foco da elipse. Tá aí. Ok? Então, tá bom. F1 e F2 são os focos, certo? Então, uma curva onde a soma das distâncias R1 e R2 dos focos a um ponto qualquer da curva é constante. O que significa isso? Se eu pego esse ponto aqui, tá aqui o planeta, certo? Vamos ver se eu faço o desenho bonitinho. Espera aí, só um minutinho. Aqui. Fazer essa explicação bacaninha aqui para vocês. A definição da elipse para a gente entender. Olha só. Definição da elipse. É isso aqui. Eu tenho um foco, tem outro foco. Tem um ponto qualquer na elipse, certo? Então, a distância entre esse ponto... Vamos lá, oh, meu Deus. Distância entre esse ponto e o foco 1, eu chamo de R1 ou de D1, certo? Distância entre esse ponto e o foco 2, eu chamo de R2. Se eu somo essas duas distâncias, eu tenho um valor que vai ser constante. Como assim? Vamos pensar aqui que o planeta está numa posição 1, certo? Se eu pego o planeta numa posição 2, que é essa aqui, então eu tenho aqui um valor K qualquer, tá? R1 mais R2 é um valor K. Se eu coloco o planeta nessa posição e pego essa distância e essa distância, ó, distância R1, linha. Distância R2, linha. Se eu somar R1 linha mais R2 linha,
eu vou obter o mesmo valor que eu consegui aqui. Então, essa aqui é a definição de uma elipse. Então, em qualquer lugar que esse planeta tiver, a soma vai ser a mesma, tá? Da distância entre o planeta e o foco 1, o planeta e o foco 2, certo? Definição aí de elipse. Então, primeira lei diz isso, é uma elipse. Só que tem uma coisa, a elipse, ela pode ser muito excêntrica, quer dizer, muito achatada, ou pode ser pouco excêntrica. Ser muito excêntrica significa que os dois focos estão muito afastados. Pouco excêntrica, os dois focos estão mais próximos, e assim sucessivamente. Então, imagine uma elipse. Se eu aperto esta elipse, vou aproximando os focos, eu vou diminuindo a sua excentricidade. Se a excentricidade dela for 0, eu vou ter um círculo. Na verdade, eu vou ter uma circunferência, né? Uma circunferência. Então, se eu aproximo os focos, eu diminuo a excentricidade, eu diminuo a distância entre os seus focos, eu vou ter um círculo. Então, quando a gente tem uma elipse, então, o que determina se a elipse é muito achatada ou pouco achatada é a sua excentricidade, correto? Quando a excentricidade é 0, não tem distância entre os focos, a gente vai ter um círculo, uma circunferência, certo? A excentricidade, ela vai até perto de 1, certo? Ela é maior do que 0, menor do que 1. Ela não é 0, porque senão seria um círculo, ok? E ela é menor do que 1. E aí pensa o seguinte, nós já sabemos que Plutão, a órbita de Plutão, é a órbita mais excêntrica. É a órbita mais excêntrica. Os focos estão mais afastados. E olha a excentricidade dela aqui, 0,24, 0,25, certo? Agora, olha a órbita da Terra, 0,02. Então, é pouquíssimo excêntrica. O que isso significa? Significa que a órbita da Terra, ela é quase uma circunferência. Os focos, eles estão muito próximos. Então, a órbita dos planetas, ela é elíptica, mas ela é quase circular. Agora, imagina, se a gente pensa nisso, ela é pouquíssimo excêntrica. Se a gente pensa nisso, a gente imagina assim, como que o tal do Kepler conseguiu, né? Vai até perguntado aí como que ele fazia esses cálculos, né? Vamos pesquisar, não sei explicar. Mas como que ele conseguiu, com pouquíssimos instrumentos, sem computador, sem a tecnologia que a gente tem hoje, descobrir que uma órbita que é quase circular, ela não é circular, ela é elíptica, né? Então, o camarada era fera. Ok, mas por que nos livros o desenho da elipse é muito achatada? Por que desenha com muita excentricidade? Porque se fizesse um desenho desse jeito aqui, você ia bater o olho e falar assim, a órbita é circular. Então, faça o desenho com muita excentricidade, justamente, né? Faz o desenho desse jeitinho aqui, justamente para você bater o olho e falar assim, é elipse, não é circunferência, ok?
Beleza. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Beleza, vamos entender a lei das áreas. Olha só, a lei das áreas diz o seguinte, vamos voltar ali. Esse ponto aqui, que é onde o planeta está mais próximo do Sol, é chamado de periélio. Periélio. Esse ponto onde o planeta está mais afastado do Sol é chamado de afélio. Afélio. Se aqui for Terra e aqui for Lua, aqui é o chamado de perigeu. Desculpa. Perigeu. É o ponto onde a Lua está mais próxima da Terra. E aqui é chamado de apogeu. É o ponto onde a Lua está mais afastada da Terra, certo? Então, o planeta mais perto do Sol, periélio. Mais afastado do Sol, afélio. Então, vamos lá. Então, aqui, Sol, órbita elíptica. Aqui é o periélio. Aqui é o afélio, certo? Então, a lei das áreas, ela diz pra gente o seguinte. Vamos imaginar o planeta inicialmente em um ponto A e aqui em um ponto B. Então, quando ele vai de A para B, vamos imaginar uma linha imaginária que liga o centro do Sol ao planeta em A. Vamos imaginar uma linha que vai do Sol ao planeta em B. O que acontece é o seguinte, vamos pensar nessa linha aqui, que vai do Sol a A. É uma linha imaginária. Quando o planeta está indo de A para B, essa linha, ela varre esta área, toda essa área aqui, que eu vou chamar de área A1, certo? Então, varreu essa área. Agora, vamos ver o planeta numa posição C. Quando o planeta vai da posição C para a posição D, a linha imaginária que une o planeta ao Sol, ela varre esta área que eu vou chamar de A2, certo? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos supor que o tempo para ir de A até B, tempo para ir de A até B, é o mesmo que ele gastou para ir de C até D. Isso significa que isso só vai acontecer se... Espera aí só um pouquinho, pode fazer pergunta aí que eu vou terminar aqui e leio. A área 1 é igual à área 2. Então, entendendo. Se para ir de A até B, o planeta gastou o mesmo tempo para ir de C até D, isso significa que a área 1 é igual à área 2. Depois a gente vai ver o que isso significa, tá, pessoal? E aí vem a segunda lei de Kepler. Um corpo ligado a outro gravitacionalmente gira em torno dele com seu raio vetor, essa linha imaginária, varrendo áreas iguais em tempos iguais.
Olha, respondendo aqui, seguinte, são duas coisas aí diferentes. Tá, espera que eu vou te responder. Aí a gente volta aqui para a segunda lei. Então, vamos lá, porque eu coloquei tudo no mesmo desenho, certo? Aqui a gente tem Sol e planeta. Aqui a gente tem Terra e Lua. Aqui Sol e planeta, Terra e Lua, certo? São duas coisas diferentes, certo? Então, quando o planeta está mais afastado do Sol, é afélio. Afastado de Hélio, afastado do Sol. Quando o planeta está mais próximo do Sol, é perihélio. Perto de Hélio, perto do Sol. Isso é uma coisa, certo? Agora a Lua da Terra, Terra. Quando a Lua está mais afastada da Terra, é o apogeu. Apogeu. Quando a Lua está mais perto da Terra, é o perigeu. Perigeu. Certo? Agora, não tem nada a ver você pensar assim, se o planeta está mais próximo, se a Terra está mais próxima do Sol, a Lua está mais próxima da Terra. Não, são dois movimentos diferentes. Ok? A órbita da Terra em torno da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra. São duas coisas diferentes, tá? Respondeu? São órbitas diferentes, com velocidades diferentes, coisas diferentes, tá? Beleza? Então, voltando aqui à nossa segunda lei de Kepler. Então, vamos lá. A linha imaginária que une o planeta ao Sol varre áreas iguais por nada. Varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se a área 1 é igual à área 2, o tempo para ir de A a B é igual ao tempo para ir de C a D. Tá, e aí? O que isso significa? Significa o seguinte, olha só, a distância de A a B. Olha aqui a distância de C a D. Então, a distância de A a B é muito menor do que a distância de C a D e gastou o mesmo tempo. O que isso significa? Significa que a velocidade para ir de C a D é maior do que a velocidade para ir de A até B. Se gastou o mesmo tempo e aqui percorreu uma distância maior do que aqui, no mesmo tempo, significa que as velocidades são diferentes. Então, a velocidade para ir de C até D é maior do que a velocidade para ir de A até B. Então, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, ela mostra para a gente que a velocidade do planeta orbitando em torno do Sol não é uma velocidade constante. Quando o planeta está no perihélio,
ele tem a maior velocidade da sua órbita. Quando ele está no afélio, ele tem a menor velocidade da sua órbita. Isso serve para qualquer planeta, isso serve para qualquer satélite orbitando. Então, quando ele sai do afélio, ele tem a menor velocidade. Então, ele vai aumentando a sua velocidade, aumentando, né? Então, é um movimento acelerado. Quando ele chega no periélio, ele está com a maior velocidade. E aí ele começa com o movimento retardado. E aí sua velocidade vai reduzindo, até chegar no afélio, onde a velocidade é menor. Então, essa é a importância da lei das áreas. Mostrar para a gente que a velocidade do planeta é maior próxima do Sol e é menor mais afastada do Sol. Certo? Então, é isso. A velocidade de rotação dos planetas ao redor do Sol não é uniforme. Então, no periélio, nós temos a maior velocidade, no afélio, nós temos a menor velocidade. E aí acontece outra coisa. Se a gente pensar em dois planetas diferentes, o planeta que está mais próximo do Sol, ele tem uma velocidade maior do que o planeta que está mais afastado do Sol. Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol, é o planeta de maior velocidade do sistema solar, certo? Vênus tem uma velocidade menor, Terra uma velocidade menor, Marte uma velocidade menor, mais próximo do Sol, né? Se eu penso em dois planetas diferentes, o que está mais próximo tem maior velocidade, o que está mais afastado tem menor velocidade. E se eu penso em um planeta só, quando ele está mais próximo do Sol, ele tem maior velocidade. Quando ele está mais afastado, sua velocidade é menor. Então, essa é a importância da segunda lei de Kepler, lei das áreas. E aí a gente só consegue compreender a lei das áreas, em falar em distância, em alteração de velocidade, se a gente consegue entender, né? Aí a gente vê a importância da primeira lei, que é falar que a órbita não é circular, a órbita é elíptica, certo? Ora está mais próximo, ora está mais afastado. Então, planetas andam mais rápido quando estão mais próximos do Sol e mais devagar quando estão mais afastados do Sol. Isso serve para satélites também, ok? E aí, olha que bonitinho. Aproximando, aumenta a velocidade. Então, acelerado, chegando próximo do Sol. Retardado, afastando do Sol. Ok? E aí a gente vai para a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, pessoal, ela é basicamente matemática. Terceira lei de Kepler, ela é relação matemática. Simples assim. Matemática pura. Terceira lei de Kepler. É a lei dos períodos. Então, diz o seguinte: os quadrados dos períodos orbitais são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores da órbita. Nossa, que difícil. Não é isso? Então, vamos lá. O tempo que um planeta leva para completar uma volta em torno do Sol está relacionado com o tamanho de sua órbita, segundo a mesma relação para todos os planetas. Parece complicado, mas não é. Não é. Correto? É algo assim. Vou pegar exatamente do jeito que está aqui no livrinho de vocês. Então, vamos lá. Vamos ver do jeito que está no livro aqui de vocês.
Primeira coisa, vamos lá, livro de vocês, vou fazer isso aqui primeiro, tá bom. No livro de vocês, lá na página 8, volume 2, página 8, não precisa abrir lá agora não, tá certo? Mas vamos pensar aqui o seguinte, como que Kepler enunciou a sua terceira lei? Como que ele enunciou a sua terceira lei? Então, vamos lá. Ops, aqui. Primeira coisa, a gente fala aqui em raio da órbita, mas não é elipse. Se é elipse, por que raio da órbita? Então, a gente vai falar aqui agora, R é o raio médio. Raio médio da órbita. Certo? No livro de vocês está dizendo aí que ele pegou a distância mínima mais a distância máxima e dividiu por 2. É um raio médio, porque elipse não tem raio. Correto? Ok. E T maiúsculo? T maiúsculo, oh Jesus, tem hora que vai, tem hora que não vai. É o período de revolução. Revolução. O que é período de revolução? É o tempo para dar uma volta completa. Então, vou colocar aqui, tempo para uma volta, né? Por exemplo, o período da Terra é 1 ano. Ele não demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. O período da Lua é 1 dia. Ela não demora 1 dia para dar uma volta em torno do Sol, certo? Período de translação, né? Período de translação da Terra, 1 ano. Período de translação da Lua, 1 ano, certo? Então, o que ele fez? Ele já tinha feito o cálculo da distância entre os planetas e o Sol. Ele já tinha feito o cálculo da distância entre Lua e Sol. E aí ele fez cálculos de tempo de translação de planetas e da Lua. E aí ele fez uma relação matemática. Como eu disse para vocês, essa lei dos períodos ela é matemática pura. Então ele pegou, por exemplo, Terra. Pegou a Terra. Pegou o período da Terra e foi fazendo brincadeiras matemáticas. Brincadeiras, analisando e tal. Aí ele viu que se ele pegasse o período de translação da Terra e elevasse ao quadrado, lembrando, tá? Em unidades do Sistema Internacional. Olha aqui que bonitinho. Todos têm que estar na mesma unidade. Pegou o período de translação da Terra e elevou ao quadrado. Pegou o raio médio da órbita da Terra e elevou ao cubo. E achou um determinado valor, que a gente chama de K. Depois eu falo por quê. Aí ele pegou Marte. Pegou o período de Marte, período de translação de Marte, elevou ao quadrado. Dividiu pelo raio médio da órbita de Marte ao cubo. Aí ele observou que o resultado que ele encontrou era o mesmo que ele tinha encontrado na Terra. Quer dizer, é um valor constante. Esse K representa um constante. É um valor constante. Aí ele pegou, por exemplo, a Lua. Lua, período de translação da Lua elevou ao quadrado. Dividiu pelo raio médio da órbita da Lua e elevou ao cubo.
Aí ele viu que esse valor seria o mesmo. Aí pegou Vênus. Pegou o período de translação de Vênus, elevou ao quadrado. Pegou o raio médio da órbita de Vênus, elevou ao cubo. Viu que é o mesmo valor. E aí ele viu que, o que fala a terceira lei de Kepler? O quadrado do período de translação é proporcional ao cubo do raio médio da órbita, certo? E aí, o que isso significa? Significa que, lembra que eu falei que é matemática? Matemática pura. Vamos dizer que eu conheço o período de um planeta A. Conheço o raio médio da órbita do planeta A. Conheço o período do planeta B. E quero saber o raio médio da órbita do planeta B. Então, eu faço isto. Ou eu faço isto. Sugestão: copiem essa formulazinha aí, ó. Copiem isso aqui, porque vocês vão precisar para fazer cálculos e não tem dessa forma no livro de vocês. Copiem, ok? Tenham isso aí no livro, no caderno de vocês, porque é importante. Beleza? E aí, tem aqui um exemplo. Olha só, vou fazer rapidinho e a gente encerra. Diggs, pergunte. Vai perguntando enquanto eu vou fazendo o exemplo, tá bom? Ó, de quantos anos seria aproximadamente o período de um planeta girando em torno do Sol se sua distância ao centro de gravidade fosse 8 vezes a distância Terra-Sol? Fala, pode perguntar que eu tô... Fala que eu te escuto. Vai colocando aí. Deixa eu fazendo esse aqui, tá bom? Mostrar para vocês como que a gente calcularia. Um planeta qualquer, certo? Vai falando aí, eu vou resolvendo aqui, depois eu te respondo. Eu quero saber o período desse planeta em anos. Em anos. Comparando com Terra. Eu sei que o período da Terra é 1 ano, certo? Eu sei que o raio desse planeta, lembrando que é o raio médio, que é a distância ao centro de gravidade, tá? Bacaninha. É igual a 8 vezes o raio médio da Terra. Então, esses são os nossos dados, certo?
Tá, presta atenção aqui que eu acho que a resolução desse problema vai te ajudar. Tá certo? Olha só, eu acho que isso aqui a resolução aqui vai te ajudar. Olha como é que a gente faz. Então, nós temos isso, ó. Eu quero saber o período do planeta em anos. Eu sei o período da Terra é 1 ano, porque aqui a comparação é com a Terra, tá? O raio desse planeta é 8 vezes o raio da Terra, ou a distância média desse planeta ao Sol é 8 vezes a distância média da Terra ao Sol. Então, isso aqui é o que eu tenho. Então, eu venho aqui, aquela formulazinha, bacaninha, bonitinha, certo? O período desse planeta ao quadrado sobre o raio desse planeta ao cubo é igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. Tá aí. Então, vamos substituir. O período do planeta que eu quero saber ao quadrado sobre o raio do planeta é 8 vezes o raio da Terra. Então, 8 raio da Terra, tudo aqui ao cubo, é igual período da Terra, 1 ao quadrado, sobre o raio da Terra ao cubo, certo? Continuando aqui, vamos ver, 8 ao cubo, tá aqui. Continuando, o período do planeta ao quadrado sobre 8 ao cubo é 512. 512 raio da Terra ao cubo é igual a 1 sobre raio da Terra ao cubo. Ou eu multiplico cruzado, então eu pego isso aqui que está dividindo e passo para cima, multiplicando. Período do planeta ao quadrado é igual, né? 1 ao quadrado deu 1. 512 RT ao cubo vezes 1. 512 RT ao cubo sobre RT ao cubo. Continuando. Período do planeta ao quadrado é igual. Esse RT ao cubo com esse RT ao cubo, eu corto. 512. Período do planeta ao quadrado. Período do planeta. Tiro o quadrado aqui. É igual a raiz quadrada de 512. Que vai ser período do planeta, aproximadamente 22,6 anos. Tá aí. Ok? Aí você me pergunta, posso usar o K de outro planeta? Ao invés de você usar o K de outro planeta, porque K é constante, serve para qualquer planeta, você iguala já de uma vez. Igualou, você vai ter 3 dados e vai achar o quarto. É isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Bacana? Perguntaram se eu vou disponibilizar, eu vou disponibilizar. Só que o que eu escrevi não fica, tá, gente? Não fica gravado. Na hora que eu der um ESC aqui, o que eu escrevi vai sair, tá bom? Façam os exercícios, página 10, 11 e 12, certo? Eu vou fazer as correções, vou mandar para vocês. Vou ver se eu faço uma listinha de atividades
e mando para vocês, ou então vou ver aqui, às vezes no livro de atividades tem alguns outros exercícios, ou no livro de revisão, que ajuda a compreender, e aí, digs, pergunte. Vou perguntar que eu estou aqui ainda. Porque isso aqui não tem jeito, gente, essa terceira lei de Kepler é resolvendo mesmo para a gente entender, porque ela é... Para a gente entender, não, para a gente ver se a gente sabe mesmo. Porque... porque o 8 virou 512? É porque, olha só, vamos lá. Não é o raio do planeta todo elevado ao cubo? Mas o raio do planeta não é 8 vezes o raio da Terra? Então, é 8 raios da Terra, que é tudo elevado ao cubo. Então, ficou 8 ao cubo, raio da Terra ao cubo. Pouco atrasado? Será que você chegou um pouco atrasado? Mas vai ficar gravado. Ok? Vai ficar aí gravado, tá bom? Gente, então tá. Até a próxima. Tchau para vocês e fiquem em casa, tá certo? Fiquem em casa porque é necessário e é importante.